Bom, os dados que a gente mostrou aí na reportagem chamam a atenção. São muitas vagas todos os meses, entre 10 e 15 mil vagas formais são oferecidas, mas a maioria aí, como a gente viu, não é preenchida. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no SP Record a Fabiola Molina, especialista em desenvolvimento de carreiras e performance profissional. Fabiola, boa noite para você, seja bem-vindo ao SP Record. Como é que a gente pode explicar essa situação? Imagino que seja muito complexa, que as pessoas não comparecem aí nesses feirões de emprego. Verdade. Boa noite, Rafael. Boa noite para o seu público. Esse é um assunto que já vem sido colocado em pauta para diversos grupos de RHs, empresas. Estamos tentando cada vez mais conhecer o que esses candidatos têm buscado e também como essas vagas estão sendo oferecidas. Qual que é o perfil das vagas que estão sendo entregues, o acesso que esses candidatos estão tendo. Hoje são muitos fatores. Nós temos muitas plataformas de emprego, ou você faz o cadastro no site da empresa, ou você tem que fazer em diversos cadastros de recrutamento. Antigamente, como é que era? Você pegava, comprava o jornal do domingo e tinha todas as vagas lá. Hoje nós temos um excesso de informação e eu percebo que muitas vezes os candidatos não sabem exatamente onde buscar. Então hoje tem um feirão, amanhã tem um outro e aí tem a empresa tal. Antigamente a gente pegava o carro e saía distribuindo o currículo nas empresas. Hoje em dia as empresas não querem assim mais, cada uma tem o seu jeito de receber o currículo desse candidato. Então nós vemos que a maneira de fazer o recrutamento mudou, a gente vê um novo modelo de trabalho também. Então hoje você tem diversas possibilidades de carreira digital, carreira híbrida, tem também as plataformas de emprego, que muitas empresas têm trazido essa realidade, porque eles acabam recebendo o salário diariamente e não precisa esperar um mês para poder receber o salário. Então, nós temos diversas mudanças. E a mudança também do colaborador, das pessoas, dos seus desejos. Pois é, a mudança nesse comportamento, você falou da mudança aí de recrutamento, dessas possibilidades que as empresas oferecem agora, né? Algumas de receber aí o pagamento no mesmo dia. Mas o comportamento também de quem vai em busca do trabalho, né, principalmente essa geração mais nova, isso eu imagino que esteja sendo um desafio para os recrutadores, porque nem sempre os desejos que eles buscam hoje são aqueles que a gente estava acostumado, né? E as empresas estão tentando se adaptar a isso. Rafael, você tem total razão. Eu percebo também uma falta de maturidade dos candidatos com o processo seletivo. Eu mesmo recebo muitos currículos que muitas vezes as pessoas simplesmente anexam o currículo e encaminha. Não faz nem um cumprimento, bom dia, boa tarde, meu nome é fulano de tal, estou interessado na vaga tal. Então, às vezes as pessoas distribuem muito currículo, mas qual que é a qualidade dessa entrega? A maturidade para a pessoa entender o que está sendo avaliado dentro de um processo seletivo, como chegar nessas pessoas, talvez as empresas também trabalharem mais a sua marca empregadora para atrair esses candidatos, o que ela fornece de benefícios, vai ser só lá no feirão que eu vou descobrir, ou a gente já tem isso exposto de uma forma digital antes. Talvez um painel de vagas que as pessoas possam ir olhando ali de forma digital, aí depois no dia da entrevista ela já vai mais ou menos direcionada. Como tem muitas possibilidades e as pessoas querem as coisas muito rápidas, saber o que está acontecendo para chegar lá, eu acredito que possa ser que seja algo que ajude nessa conexão entre os dois lados. Fabiola, a gente mostrou essa situação aqui em Ribeirão Preto, né, que aconteceu hoje, inclusive, nesse feirão. Agora, eu imagino que essa seja uma tendência no país inteiro. Com certeza, e no país inteiro, eu atendo muitas empresas da capital, empresas de outro estado, do interior. A dificuldade de encontrar pessoas para o preenchimento da vaga, ela está enorme. Então, a gente tem um assunto muito complexo para ser trabalhado, esse entendimento desse colaborador que vem, a maneira que a vaga é exposta, o preparo do recrutador também para poder utilizar as melhores plataformas, a marca empregadora, que é como ela tem trabalhado essa divulgação. Por isso que hoje as redes sociais, que é tão utilizado principalmente pelos jovens, na hora de fazer essa captação, ela também tem que ter uma ação de comunicação específica para o preenchimento dessas vagas. Vai ser muito além de postar nas redes sociais de que a empresa está com uma vaga aberta, mas talvez experiências desses colaboradores, o que as pessoas estão fazendo dentro daquele local, como elas estão crescendo, quais são as histórias que são contadas dentro desse espaço. Tudo isso vai trazer o desejo de estar naquele local. Você falou das redes sociais e que essa geração é muito ligada às redes sociais. E muitas vezes, nas redes sociais também, existe aquela situação, né, de que o emprego com carteira assinada não vale mais a pena, o CLT não vale mais a pena. E a gente vê que nesses casos aí, dessas vagas que estão sendo oferecidas, são vagas de emprego, né, vagas formais, com CLT.
Você acha que isso atrapalha também, né? Que em alguns momentos eles percebem ali, até de certa maneira, que quem é CLT é um derrotado? Esse movimento me preocupa muito, porque é um movimento que vai gerar muita frustração para o futuro. Nós precisamos falar sobre isso, porque alguns influenciadores têm trazido de uma forma pejorativa o trabalho, e o trabalho é o que transforma a vida das pessoas. Esse é um assunto muito sério, existem muitas possibilidades e existem muitas carreiras. Quando a gente está começando, a gente começa com um cargo menor mesmo, mas eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou transitar, eu vou criar oportunidades e eu vou ficando mais forte dentro dessa jornada. Agora, se eu inicio a minha carreira já com o julgamento de que estar naquele local não é um local vantajoso, alguma coisa errada nós temos aí. Inclusive, eu acredito que essa é uma pauta que precisa ser trabalhada, inclusive nas escolas, para a gente começar a falar sobre trabalho para as crianças, sobre carreira, educação para a carreira, para elas entenderem o verdadeiro sentido do trabalho, para crescer desejando estar nesse local. Porque, gente, o mundo real é isso que vai fazer. A gente precisa ter nosso poder aquisitivo, nossas habilidades, isso é muito do ser humano, né? O ser humano é onde encontra a felicidade com o desenvolvimento das suas habilidades. Estar de férias é muito gostoso, com certeza, mas quem tira férias depois tem saudade do trabalho também, isso faz parte do humano. Fabíola, eu agradeço bastante a sua presença aqui no SP Record, pelos esclarecimentos. É claro que é um debate que envolve muito mais coisas, envolve todo mundo, toda a sociedade, que a gente está falando de relações de trabalho, de emprego, e a gente precisa disso. Fica um convite já para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Convite aceito e vamos conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fabíola. Até a próxima.